Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. Estamos novamente com o programa Transformando a Educação na Web TV Play. Para que eles se sintam parte da escola. Um trabalho técnico, um trabalho sério, comprometido, a gente pode sim ter ótimos resultados. Olá, boa noite. Estamos de volta no ano de 2020 com o primeiro programa na Web TV Play Transformando a Educação. E neste primeiro programa quero desejar a todas as pessoas que nos acompanham e para quem está nos prestigiando hoje um ótimo ano com muita saúde, muita paz, projetos realizados e muita prosperidade. O Transformando a Educação na noite de hoje tem como convidado uma pessoa que não só transforma a educação, mas todos os lugares por onde ele transita. É uma honra e um grande prazer ter conosco na noite de hoje o Marcos Caneta Rufino. Boa noite, seja bem-vindo. Até confundem, né? Era Marcos, depois virou Caneta, agora virou Marcos Caneta, agora botaram Marcos Caneta Rufino. Pois então, é. Virou uma miscelânea isso aí. Daqui a pouco nem eu sei mais quem sou. É uma satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu acho que todo esse programa via web, principalmente falando em educação, são coisas muito importantes e que levam aos lares, aos celulares, às pessoas, um patamar muito mais ampliado sobre o que é educação, transformação e movimentação para uma educação melhor, com qualidade. E aquilo que eu falava aqui nos bastidores para você, né? Esse tipo de programação nos dá chance de escolher programações que têm a ver com a nossa vida e com a nossa história. Então, parabéns. Tem que ter coragem, né? Tem que correr atrás de patrocínio, mas parabéns. Você é uma educadora, agora uma apresentadora, parabéns. Torço que o programa seja de eterno. Muito obrigada. Antes de começar o bate-papo com o Caneta, eu gostaria de falar para vocês sobre as titulações dele. Ele é mestre, professor acadêmico, policial civil, mestre em gestão, eu vou aprender, gente, calma. Gestão do patrimônio cultural pelo Instituto Politécnico de Termo, em Portugal. Ele é militante do movimento negro e social e também diretor-presidente do Instituto Liberdade e da Escola Lodum Sul. Acertei. Só as titulações dele já dá uma aula de história. Mas enfim, por que o Caneta está aqui hoje? Para nos contar um pouco de como acontecem as ações no Instituto Liberdade, para quem não conhece, e também para nos explicar como foi esse trajeto, esse processo entre o Instituto Liberdade e a Escola Lodum Sul. Pode ser? Claro, é uma satisfação. O Instituto Liberdade tem 32 anos de existência, né? Foi construído por mim e outros companheiros e companheiras, alguns infelizmente já não estão mais entre nós, que partiram para uma outra fase da vida espiritual, e outros que ainda caminham conosco aí no dia a dia, como o professor Marcos Moita, que está comigo desde o primeiro dia, né, desde o dia 22 de 2 de 1988. O Instituto Liberdade é uma instituição sem fins lucrativos, radicalizada na Procasa, que tem 7 projetos sociais por ano, projetos extremamente importantes, como as Olimpíadas da Procasa. Nós somos o único bairro no Brasil que tem uma Olimpíada de bairro há 30 anos. Em setembro será a 30ª edição da Olimprocasa, né? Que são os Jogos Comunitários contra as Drogas e o Analfabetismo. E nós temos outros 6 projetos, o Fórum de Violência Urbana, o Grupo de Estudos, projetos voltados para a negritude. Nós somos militantes do movimento negro, Projeto Zumbi, Abolição, Destaques da Raça Negra, o Jogo Solidário para as Crianças com Câncer. Então a gente tem realmente muitas atividades no Instituto Liberdade. E claro
as Olimpíadas da Procasa é aquele que tomou mais proporção, porque saiu da Olimprocasa jogadores de vôlei para a Liga Nacional, saíram jogadores profissionais de futebol, de salão, então acabou tomando muito corpo e realmente é um evento muito importante, porque são os Jogos Comunitários contra as Drogas e Analfabetismo, já que a periferia sofre ainda com o abandono do Estado, da coisa pública, vamos dizer assim. Infelizmente, o acesso a álcool, drogas e, infelizmente, também a violência. Então, o Instituto Liberdade tenta contribuir com uma sociedade que seja mais fraterna, com os intelectuais dele construindo projetos que possam amparar, orientar e encaminhar jovens da periferia. E agora, claro, eu acho que agora a gente dá um salto muito grande, né, Sheila? Porque quando você fala do Olodum, a primeira coisa que você pensa, pô, o Olodum, Michael Jackson. Olodum, Nelson Mandela. Olodum, Malala. Olodum, Danny Glover. Olodum, Paul Simon. O Olodum é uma coisa extraordinária, né? Então, em 2015, eu e a Ana Maria fomos para Salvador. Eu tinha uma ideia de tentar uma reunião com o Olodum. Eles não me conheciam, eu sabia quem eles eram, mas eles não me conheciam. E através de 2 amigos, Mário Nelson e Vlamir Landim, eu consegui acessar toda a direção do Olodum, incluindo o presidente, que eu acho que é uma das pessoas mais importantes da luta pan-africanista na América Latina, João Jorge Rodrigues, que nos atendeu. Foi uma conversa muito profícua e levamos 3 anos e meio indo lá, vindo aqui, indo lá, eles vindo aqui, e em 2018 eles decidiram assinar o contrato. 3 anos. 3 anos e meio para assinar o contrato com o Instituto Liberdade de construir a primeira escola do Olodum fora de Salvador no mundo. É tipo Bolshoi em Joinville. Sim. Só há na Rússia e só o outro em Joinville, que completa 20 anos esse ano. O Olodum completa 41 anos, tendo a sua escola com 36 anos, que atende 800 jovens de área de risco social a cada 2 anos. O jovem permanece durante 4 semestres. Tecnologia da informação, artes, música, pan-africanismo, história do Brasil, direitos humanos, cidadania, orientação sexual. A ideia, Sheila, é que esses jovens possam ficar 2 anos na escola do Olodum e eles serem os catalisadores dentro das suas próprias comunidades. A ideia é 50 de cada comunidade de área de risco social a cada 2 anos, e esses 50 é que vão montar startups, vão montar a economia solidária, vão montar as hortas orgânicas, vão participar de associação de moradores, vão começar a desenvolver as suas comunidades por dentro e também vão tentar gerar emprego e renda para a sua própria comunidade. Então, é um projeto audacioso. Eu já queria aqui tomar só mais um minutinho e agradecer, né? A gente é obrigado a agradecer as pessoas que nos abriram as portas. Eu ia realmente perguntar quem são os parceiros engajados nesse projeto. Porque, como você havia dito antes, a gente 3 anos nesse processo de idas e vindas, a gente encontra algumas dificuldades, alguns impasses. Então, com certeza, alguém abriu as portas para que, né, a equipe, o Marcos Caneta, conseguisse trazer essa proposta para Florianópolis. Quem foram os parceiros nesse processo? Na Bahia, Mário Nelson, que é fundador do Olodum. O Olodum foi fundado em 1979, Mário Nelson é fundador do Olodum. O Vlamir Landim, que foi o cara que acessou o Olodum, e acessou Mário Nelson acessou o Olodum, que é da área de educação da Bahia, de Salvador. Aqui em Florianópolis, as pessoas que nos abriram a porta foram o companheiro Juninho Mamão, companheiro valoroso, que já foi do Instituto Liberdade, o secretário Edinho Lemos, da Secretaria do Continente, em Florianópolis, companheiro valoroso, que realmente abraçou a proposta e levou avante, e claro, o prefeito Jean Loureiro, que entendeu, ficou muito feliz com a proposta, e você sabe que no dia 26 de dezembro de 2019, nós, num evento muito grande na Secretaria do Continente, o prefeito Jean Loureiro assinou o termo de uso do terminal desativado da PC3. Então, uma obra pública que custou quase 3 milhões, que estava há 13 anos abandonada, agora tem a chance de 2020 em se tornar na primeira escola do Olodum fora de Salvador. Nós temos que realmente evidenciar e valorizar, parabenizar o prefeito Jean Loureiro por conta
da ação. Eu vi uma fala dele onde ele diz que ele valoriza a questão da cultura, e eu quero parabenizá-lo também por estar oportunizando esse projeto para as crianças, nossos meninos e meninas das regiões periféricas, que muitas vezes não tem vez nem voz. Perfeito. E então, o prefeito Jean Loureiro está de parabéns com essa ação, e também o professor Marcos Caneta, né, porque é militante do movimento, e como eu falei anteriormente, os lugares onde ele transita, sempre levantando a bandeira, e essa causa que a gente muitas vezes ficava, né, não gosto mais desse discurso, né, Caneta, à margem, mas a gente tem que se colocar nesse lugar que é nosso, né, de protagonista, exatamente. Só retomando um pouquinho, as crianças, os adolescentes, eles irão para a escola e ficarão no projeto Olodum no contraturno. No contraturno. É isso. Tem uma faixa etária, idade? Então, o Olodum, ele trabalha... como é uma escola do Olodum, nós não vamos reinventar a roda, né, Sheila? Uhum. Nós devemos ir agora em março com 6, 7 membros do Instituto Liberdade e pessoas que vão compor o conselho da escola Olodum para ficar uns 4, 5 dias em Salvador, para trazer toda a expertise de critérios de entrada, a idade, mas a idade vai de 7 a 21 anos, então você transita nesta idade. O nosso objetivo é adolescente, porque nós temos dados, por eu ser da segurança pública, de alto nível de gravidez na adolescência. Sim. Principalmente nas comunidades Comentes, Novo Horizonte, Monte Cristo. Nós temos um alto índice de uso de tabagismo e álcool nessa mesma categoria de idade, nas várias comunidades de risco social. Então, a ideia é que a gente trabalhe com adolescente, com pré-adolescente e adolescente, no contraturno, até porque a ideia que nós temos 400 jovens de manhã e 400 jovens à tarde, é que esses possam ser os protagonistas de uma nova história das suas comunidades. Então, eles vão ter formação capaz de poder pensar em ser microempresário, médio empresário, empreendedor. A ideia é que você combata o crime organizado por dentro, na contracultura do crime. Sim. Porque o crime, ele também tem uma cultura e ele é muito sedutor. Sim. Então a ideia é você construir uma contracultura a partir da formação humana, uma formação intelectual e empresarial, principalmente na área de jogos, startup, a produção de jogos, economia solidária, empresas solidárias, associativas, para que esses jovens possam ser os próximos protagonistas e assumir as associações de moradores, as associações de bairros, as câmaras de vereadores, sejam os meninas e meninos os próximos líderes, né? No meu discurso, na assinatura da concessão de uso, eu disse ao prefeito, né? Nós precisamos construir alternativas para que os nossos jovens não sejam só soldados do morro, não se evadam da escola e as meninas não engravidem. Aí você pode dizer, mas isso é a formação de cada um. Talvez quem não conheça a periferia, quem não conhece o cotidiano na periferia, eu estou lá desde que nasci. Né? Eu me desenvolvi e continuo no mesmo lugar. Se você conhecesse a realidade do cotidiano, do estado paralelo que da falta de investimento público, do abandono que a coisa pública deixa, da situação do cotidiano, da relação entre as pessoas de comunidade, com certeza as pessoas teriam uma outra lógica, né? E eu não falo sem ter conhecimento. Falo conhecimento e causa. Do ponto de vista intelectual, que não tenho medo de discutir com nenhum, em nenhum lugar do mundo, e mais, tenho 32 anos de trabalho nessa área. Duvido alguém que tenha expertise que nós temos no Instituto Liberdade a desenvolver o que a gente desenvolve, sem recurso, sem patrocinador, sem sede, e agora temos uma conta bancária faz um ano, depois de 32 anos. Depois de 32 anos. É uma luta contínua e às vezes eu converso nos lugares onde eu transito, Caneta, eu tenho um discurso que eu sempre falo assim, quando você quer, você faz. As pessoas algumas que estão em determinadas situações de poder, que podem fazer, não fazem porque não querem. Claro. Porque condições para isso tem. E não fazem porque você tem a sua profissão e, além disso, por isso que eu falei anteriormente, ele transforma os lugares por onde ele passa, porque além do teu trabalho de policial, de professor,
mexe no patrimônio cultural, tu ainda desenvolve esse projeto. Então, além de tu não teres o recurso, tu tens a disponibilidade, tu encontra tempo e parceiros. E por que quem está à frente disso também não desenvolve esse? Porque, vou dar um exemplo da minha esposa, né? Faz 7 anos que nós estamos juntos, então ela chegou sem conhecimento de causa, sem expertise, hoje é advogada, hoje ela entende o que faz, então eu formei mais uma líder. Digo eu, o Instituto Liberdade, né? Então, nós não temos medo de formar liderança, homens e mulheres. Ao contrário, nós queremos, lado a lado, nós queremos cada vez mais líderes que assumam o protagonismo de construir uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna e mais igualitária. E as pessoas que estão alçadas aos espaços do poder, a primeira coisa que ela não quer é alguém que concorra com ela. Então, ao invés dela fazer uso da coisa pública para melhorar a sua cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, não, ela transforma aquele espaço que ela administra, tipo num curral eleitoral dela, que só vai acessar aqueles que dão retorno. E o retorno para o político, infelizmente, é o voto. Mas isso também tem mudado, e eu creio que o maior culpado disso não são nem as pessoas que isso fazem, é do eleitor. O eleitor, ele precisa ter a capacidade de entender que quando ele coloca alguém lá, é a vida da família dele que está em jogo todos os dias por 4 anos. Então, que nas próximas eleições as pessoas possam ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de responsabilidade de pesquisar, ver quem é, ver o que faz, ver onde estudou. Isso, para sair de casa com seu título cidadão, ir lá e votar. Agora, da forma que é feita, essas pessoas vão ficar aí. Então, o impacto sobre as nossas vidas, a vida das nossas comunidades, dos nossos jovens, o resultado, eu acho que, né, o resultado é crasso. É só você caminhar que você vai ver. E por vezes o erro acaba sendo traumático para todos nós. Porque nas próximas eleições as pessoas possam pensar, refletir, escolher o melhor que tem naquele momento. Isso. Eu gostaria que a Anitta nos falasse onde que vai ser, onde será localizada a Escola Olodum. Eu acho que é no melhor lugar do mundo, né? Nós tivemos ofertas de outros lugares, né? Através do secretário Maurício, que chamam ele de Mauricinho, que ele é bem baixinho. O Mauricinho abriu um outro espaço para a gente em Florianópolis, mas nós queríamos um lugar que fosse central, Sheila, e que fosse perto das comunidades. Então nós conseguimos o terminal da PC3, que fica ali na rótula do Jardim Atlântico, porque ali as comunidades, Pasto Gado, Sapé, Coloninha, Monte Cristo, Chico Mendes, Procasa, Novo Horizonte, Buraca, vão vir a pé 10 minutos. É verdade. Tem 10 minutos, vem a pé com a camisa da Escola do Olodum, vão ter o seu lanche, vão ter uma chance de transformar a sua vida, como o nome do seu programa, né? A partir da educação. Claro que é uma educação pan-africanista, nós não vamos trabalhar com os conhecimentos eurocêntricos, nós vamos trabalhar com o pan-africanismo, que é o que o Olodum trabalha, que o Ileaê trabalha, que o Afro-Reg trabalha, que os meninos de Morumbi trabalham. Essa é a linha da escola. Essa é uma escola que não é de negros, não é só para negros, que às vezes as pessoas pensam também, não, essa escola vai ser só de negros. Não, nós não somos incapazes o suficiente para perceber que pobre não tem cor. Essa escola é para jovens de área de risco social. Meninas e meninos que não têm chance de se desenvolver. Claro que vai ter critérios, claro que, reitero, que é uma escola pan-africanista, e eu creio que aí nós vamos dar um pouco mais de identidade para esses jovens, né? Eu fui estudar patrimônio cultural em Portugal, no Instituto Politécnico de Tomar, que fica na cidade de Tomar, apesar que eu morava em Mação, no Instituto Tecnológico de Mação, que fica a 200 km de Lisboa, porque eu queria entender esse complexo de identidade. O eurocentrismo nos negou a história da África, a escravidão e depois o escamoteamento das histórias de tudo que aconteceu em 370 anos também foram jogados para debaixo do tapete. Então o negro, o mestiço, o trabalhador, o pobre, nasce no Brasil, principalmente de área de risco social, sem uma identidade.
E a falta de identidade leva ele a ter baixa estima, a se achar feio, a se achar incapaz. Então, a ideia do pan-africanismo é trazer uma história mais verdadeira, né? Eu sou do tempo, Sheila, a minha primeira formação foi em 95, que eles tinham uma teoria na Europa que dizia que quem construiu o Egito foram os extraterrestres, foram os ETs. 2, o Egito não é africano. Não, o Egito então é chinês. O Egito está no continente africano e não é africano. Mas por que se falavam isso? Porque até hoje, nem a arquitetura, nem a engenharia, nem a medicina consegue explicar como eles conseguiram fazer tudo aquilo 2000 anos antes de Cristo. Então, o que nós vamos trazer para as pessoas... Cientificamente não tem uma... Não tem, eles não conseguem explicar. Não conseguem. Então, eles construíram várias teorias para não dizer que aquilo foi feito por africanos, por negros, por pessoas de um continente que todas as imagens que você vê compactadas nos meios de comunicação só leva a fome, leva a AIDS, leva a problemas, mas eles não contam que tudo isso aconteceu com o período da escravidão, do século XV ao século XIX, e depois, no mesmo século XIX, a invasão da chamada neocolonização dos europeus que foram pegar os espaços dentro da África. Primeiro você cata os negros lá e traz como escravo para o mundo. Depois você vai administrar. Eu acho que o caso mais recente que nós conhecemos é a África do Sul, que só conseguiu se libertar dos holandeses, os africanos, os boers, só em 94. Foi ontem. Nelson Mandela ficou 21 anos preso por lutar contra o regime do apartheid. Então, essas histórias, elas precisam... Porque, eu sempre digo, meu sobrenome é Rufino. Quando eu cheguei na Itália para estudar, em Roma, passou um ônibus assim, Rufino. Aí meus amigos assim, pô, nós estamos aqui comendo lanche de 3, 4 euros e a tua família com uma frota de ônibus. Daí eu sempre brinco, assim, eu carrego o sobrenome dos feitores da minha família. Do senhor de engenho, do dono da minha família. Eu deveria ter um sobrenome africano, assim como você deveria ter um sobrenome africano. É verdade. Eu deveria olhar para a minha árvore genealógica, olhar para trás, pelo menos para 100 anos, e encontrar o meu bisavô, meu tetravô, meu triavô. Mas nós não conseguimos isso. Não. Eu carrego um sobrenome que não é africano, carrego o nome dos donos da minha família, dos feitores. Tive que colocar no meu filho teve que colocar no neto dele, e eu não sei qual é a minha origem étnica. Eu não sei se eu sou da Guiné-Bissau, não sei se eu sou angolano, eu não sei se eu sou nigeriano, eu não sei se eu sou da Somália, eu não sei nada. Aí você pega qualquer descendente de alemão e italiano aqui de Blumenau, de Joinville, ele chega até no seu tetravô, diz até o nome do navio que o cara veio. E nós que construímos o Brasil sequer sabemos a nossa origem. Então, o mínimo que uma escola pan-africanista, que não seja eurocêntrica, ela venha e traga a verdade mais próxima para que as pessoas possam saber que na África existiu reis, que as pessoas dominaram a técnica da bauxita, do ouro, que construíram castelos, construíram universidades, que escreveram, que foram filósofos. As pessoas não sabem disso. Você fala em filosofia, vai direto para a Grécia, mas a Grécia é depois da China, é depois da África, é depois do mundo árabe. Então, como que surgiu lá a filosofia? Então, a ideia é que a gente discuta isso com muita propriedade, com muitos pesquisadores e com uma nova forma de você ter um olhar para o Brasil e para o mundo. Então, e eles se reconhecerem nesse processo. Sim, que você também é descendente de reis, de princesas, Existem princesas negras, As meninas e meninos precisam saber disso. Porque isso eleva a autoestima e dá a condição da pessoa acreditar que é possível ela vencer pelos caminhos que ela precisa percorrer. Mas para isso ela tem que ter autoestima, ela tem que conhecer a si mesma, ela tem que conhecer a sua realidade, ela tem que buscar transformar a sua realidade. E sem conhecimento, você não consegue transformar nada. Nada. Agradeço. Mas antes de encerrar, Luiz, eu gostaria que você colocasse ali, para quem está nos assistindo, ver as fotos e o que o Marcos Caneta explicasse para nós essas fotos, esses lugares por onde ele transita, explicasse um pouquinho. Caramba. Eu acho que ali tem a foto dele assinando, do prefeito Jean assinando o termo também.
Mas vamos por Sim. partes, né? Já tô me atropelando. Aí isso, aí é onde ele Isso é um momento histórico, né? Isso aí vai ficar... Marcado para a história. E eu já vou aproveitar que tá a foto ali, já vou me convidar, porque eu quero estar nessa... Deus quiser. Nessa inauguração. Com certeza. Eu acho que em março, se tudo der certo, a gente consegue fazer a inauguração de metade do espaço, pelo menos, de 20 salas que nós vamos usar de 10, já com grafite, com pintura. Eu acho que a partir do aniversário de Florianópolis, com chance de ter o show do Olodum e do Bolshoi junto. Nossa, um marco. A gente é um marco. A gente tem trabalhado bastante, vamos torcer que dê tudo vai certo. dar tudo certo. Essa foto, qual foto está aparecendo? Essa daqui? Posso comentar? Pode. Essa aqui é a apresentação da Escola Olodum na Prefeitura de Florianópolis. Olha, que interessante. Aqui, né, essa já é na Faculdade Católica, num evento da Associação Israelita, dos milhares de negros que foram assassinados na Polônia. Eu estive em Auschwitz, eu estive em Birkenau, eu estudei nos campos de concentração nazista, e muitos negros, que pouca gente sabe disso, negros, gays, ciganos, portadores de necessidades especiais, foram dizimados nesse período pelo nazismo. Então essa não é um painel, eles vão levando de um lado para o outro, é uma exposição. Ah, sim. E essa gente foi fazer parte da mesa aqui em Florianópolis. Aqui é na Semana Jurídica, eu sou professor de Direito da Faculdade ES, da Faculdade FASC, e aqui é uma das minhas falas na Semana Jurídica para alunos de várias outras fases, às vezes até de outras universidades. Aqui eu sou babalorixá de Umbanda, né? Sou um sacerdote de Umbanda, é como se eu fosse um padre ou um pastor para outras denominações. E aqui é a Marja Nunes, né, que trabalha na TVBV, que me encontrou naquele movimento da passeata contra a intolerância religiosa. Sim. E já me tirou de cima do trio elétrico para fazer uma fala. E amanhã a gente grava com ela também, porque nós somos criadores do pop gay. Então amanhã eu vou falar da história do pop gay, quando surgiu, aquele negócio todo. Aqui já é um evento muito lindo. Pela primeira vez eu fui convidado para falar. Esse evento é numa igreja católica. Olha que interessante. É a Zumbi Afro, o nome desse evento, já deve estar na 20ª, na 30ª. A igreja estava abarrotada, foi em Laguna. Cada ano eles mudam de cidades. Esse eu acho que é o 3º ano que eu faço, mas dentro de igreja é o primeiro pela Zumbi Afro. Foi algo emocionante, padre africano, um negócio impressionante. Então eu fui fazer uma fala de 40 minutos de um tema específico que eles me solicitaram. Foi muito bonito. Aqui é uma honra, né? Eu tinha sempre 2 sonhos, né? Eu trabalho com produção cultural há 30 e poucos anos, e o meu sonho era um dia trabalhar com Demônios da Garoa. Pode ver pela minha cara, você vê que... A felicidade, radiante. Eu até me emociono, porque... Brilhinho nos olhos. Vê que eu fico emocionado, porque esses caras aí têm quase 80 anos de história. Esses caras são muito simpáticos, muito queridos. E eles me trataram com carinho, assim. Aqui eles estão assinando uma camisa que eu fiz um quadro, que você entra na minha casa, está o quadro lá. Me deram DVD, me deram... e o outro sonho era trabalhar com Michael Jackson, que eu não consegui. Mas tive a chance, meus filhos, a minha esposa, de prestigiar o trabalho do Rodrigo Tizem, que com certeza deve ser o maior cover da história do mundo do Michael Jackson. Que a hora que o cara entrou, eu e meu filho começamos a chorar, porque parecia que a gente estava vendo Michael Jackson. Esse Rodrigo Tizem é algo... Entra no YouTube e procura Rodrigo Tizem, cover do Michael Jackson. É algo, o cara canta, dança, é algo surreal. Não consegui realizar os 2, mas... Mais um? Consegui realizar. Não vou morrer tão infeliz assim. Isso já é um trabalho, a gente trabalha muito com o Natal de crianças carentes. E a gente doa muita coisa realmente, há muitos amigos que nos ajudam. Mas esse evento específico é um evento que eu fui ajudar o Juninho Mamão do Jardim Atlântico. É um Natal que ele faz todos os anos, acho que foi o 15º. Foi lindo demais, emocionante. Centenas de crianças, centenas de famílias. Sai com brinquedos, cestas básicas, chegada do Papai Noel, balas. É muito bonito. Né? Porque eu venho de famílias que... Eu tenho, talvez isso me marcou, né? Tem um Natal que a gente estava sem luz, sem água, numa casinha de madeira muito velhinha, lá na Procasa, na parte de cima. E era a véspera de Natal. E as pessoas mesmo simples, saltando foguete, fazendo a sua carne, e a gente
não tinha luz, não tinha água, não tinha comer, não tinha presente. E a minha mãe falou uma coisa que me marcou para a minha vida. Assim, minha filha, né, vamos ficar quietinho, todo mundo aqui dentro de casa. E eu acho que aquilo ali me marcou, sabe? Então, todos os anos eu me envolvo com muitos projetos. Sim, muitos. Em Quilombos, a Ana Maria foi, várias pessoas. A gente, eu acho que o líder, viu, Sheila? O líder é seduzir as pessoas e dar um rumo a elas. Desde que seja em direção a que é lícito, a que é sério e que seja bom para a coletividade. Eu tenho muitos amigos, muitos familiares que me ajudam porque ninguém é tão bom para construir nada sozinho. É verdade. Nem Jesus conseguiu. Precisou de 12 apóstolos. É verdade. Acabaram as fotos. Ah, tem mais uma. Eu sou sacerdote de Umbanda, aqui é o centro que eu sou sacerdote, é a CAF, Casa de Acolhimento Amor Fraterno. É um lugar de uma energia e de um aprendizado espiritual e ancestral, que toda vez que eu estou lá é sempre uma grande emoção. É comandado pelo Tatalorixá Giovanni Martins, que é escritor, professor, mestre. É talvez uma das maiores referências da religião no estado de Santa Catarina. Então, eu me sinto sempre muito feliz, muito alegre e muito seguro, porque eu tenho um sacerdote que é muito capaz e que tem uma história muito bonita na religião, com mais de 30 anos de religião. Eu acho importante, quando eu vi as fotos que a Anitta mandou, eu achei muito importante, dentre todo esse movimento, toda essa trajetória, ele trazer aquela foto. Por quê? Porque a gente transita, a gente vai a muitos lugares, conversa com muitas pessoas, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é esse lugar, né, Caneta? Independente de qual religião, mas a nossa fé, da nossa espiritualidade. Isso a gente tem que sempre manter. Eu sou cristão, né, Sheila? Eu acredito em Deus, eu tenho uma relação muito próxima com Jesus Cristo, que nós chamamos de Oxalá. Isso. E eu acho que sem a religião e sem as chances que eu tive, eu fui criado por uma avó, você sabe disso, na Procasa, numa casinha de madeira. A minha avó, na separação da minha família, vai para um lado, vai para o outro, por causa da pobreza. A minha avó me pegou para me criar. E ela pegou um ignorante e me transformou num cidadão. A minha avó era analfabeta, não sabia ler e escrever, então ela dava muito valor para a educação. Eu voltei para a escola com 20 anos, sem saber o que era uma vírgula. Eu fiz um ditado e eu escrevi vírgula naquele ditado acho que umas 25 vezes. Na outra semana a professora veio com o texto para mim: Marcos, o que é isso aqui? Tudo em vermelho, assim, corrigido. Eu digo: é vírgula, professora? Assim, não, querido, vírgula é isso aqui, ó. Então hoje eu estou na minha 5ª faculdade, estudei na Europa, em vários países, e até 2022 eu vou ter 8 títulos de nível superior, que minha meta até 2022 é chegar a ter 8 títulos de nível superior. Meu doutorado está trancado na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, que fica em Vila Real, em Portugal. Eu espero que até o ano que vem tudo se resolva nas nossas vidas e a gente consiga acabar com o meu doutorado, curso de Direito, e depois fazer mais 2 especializações na área de História Africana, e aí eu encerro o meu caminho. O caixão vai ficar pesado e cheio de título quando eu for embora. Eu quero agradecer imensamente a vinda do Marcos Caneta, porque os antigos já diziam, né? Se tem alguma coisa para fazer, que faça em vida. E tu faz isso com muita maestria, com muita excelência. Realmente é um prazer, porque para mim, eu sou suspeita em falar, eu sou fã dele, obrigado, seguidora. Para mim é um exemplo, né? Um exemplo não só para mim, como para todos os meninos e meninas que já passaram, seus alunos, obrigado, né? Que já passaram. Você é uma referência para a gente. Obrigado. Muito obrigada, e gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Eu fui ajudado, né, Sheila? Eu não conseguiria sozinho. Eu acho que essa corrente do bem que todos nós temos que perceber, né? Eu falo isso muito para minha esposa, né? Os pais dela são gente que viveu da roça, que não tiveram chance de estudar, e hoje ela é advogada. Então, nunca esqueci de olhar o retrovisor, né? Eu sempre, na minha vida, ela sabe como é que eu sou. Eu sou um cara muito duro, é muito difícil lidar comigo, porque eu sou muito focado naquilo que eu faço, e as pessoas têm que ter muita energia para trabalhar com a gente, mas se a gente quiser transformar a parte do mundo que nos cabe transformar, tem que ter muita capacidade, muita energia, muita responsabilidade. E também eu tenho gratidão pelas pessoas que me ajudaram. A minha mãe, meus irmãos, a minha avó, eu sou o que a minha avó me transformou. A minha mãe, meus irmãos que me botaram na leitura, que me deram uma chance. A minha irmã, que trabalhavam até de madrugada em São Paulo, que a gente morou em São Paulo por um tempo, numa pizzaria, e trazia um pedaço de pizza escondido e a gente comia de madrugada, passando o dia todo com fome. Então, o meu retorno é para minha família, para os meus amigos,
para as comunidades, porque eu acho que o líder é isso, você tem que reconhecer que sozinho você não conseguiria. E agora eu tentar ajudar os outros a também, porque sozinho eles não vão conseguir. Então, enquanto Deus me der saúde e vida, eu estou 32 anos e espero continuar os próximos 32 anos na mesma pegada. Com certeza, vai continuar. Mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Um beijo no coração e até o próximo programa, mas com um recadinho de sempre. A frase do nosso grande mestre, Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Um grande beijo.